Fala Vascaíno, fala Vascaína. Meus amigos, que sacanagem estão fazendo com o Vasco da Gama. O Vasco na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. É brincadeira. O Vasco hoje possui o mesmo número de vitórias e de derrotas, 8. Como o Vasco entra numa competição onde disputou 20 rodadas e só tem 8 vitórias e pior, 8 derrotas. Mas, meus amigos, neste vídeo eu quero fazer algumas denúncias sem papas na língua. A gente vai dizer um monte de coisa que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Eu quero que você se atente. O departamento de futebol do Vasco não é segredo para ninguém. Está jogado às traças. Ontem, o torcedor do Vasco foi para São Januário. Belo trabalho feito aí pelas organizadas, união. Através da pacificação, a gente espera retomar os dias de glória aí do Vasco da Gama. Aí, o que faz o seu Jorge Salgado? Ele vai para Caxias, para o CT, pega toda a diretoria administrativa e vai lacrar. Tá de brincadeira, tá de sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Vasco. Seu Jorge Salgado era para estar lá ouvindo, tinha que ter dado satisfação pro torcedor do Vasco. Não vai fazer isso porque é covarde. É um inapto. Admiro muito os setoristas aí, a turma da imprensa, da lacração, que foram para Caxias logo após aquela coletiva lá. Foi no dia anterior, onde Jorge Salgado falou que o clube estava viável após ter dito que o clube estava falido através de uma nota. Vocês foram lá para fazer cobertura de mais um capítulo desse pesadelo na história do Vasco da Gama. Vocês aí da imprensa, vocês setoristas que cobram o Vasco da Gama, vocês estão de sacanagem. Essa é a grande verdade. A gente joga mais uma partida lá no Paraná. Perdemos para mais uma equipe do sul do país. E olha o futebol que o Vasco apresentou. Jogadores que não estão nem aí pro Vasco da Gama. Jogadores que estão preocupados aí em pintar cabelo de loiro, colocar chuteira rosa, laranja, gelzinho no cabelo. Só não estão preocupados com o Vasco da Gama. O Lisca, totalmente perdido. Escalação errada. Lisca pediu reforço, não é atendido. Deixam pra lá, fica por isso mesmo. O Lisca totalmente desmotivado. Ontem foi confirmado que o Lisca fica aí no Vasco da Gama, pelo menos por enquanto. E vamos ver aonde que isso vai dar. Porque se o planejamento do Lisca é 64 pontos até o final do Campeonato Brasileiro, com esse time, com isso que tá aí, não vai conseguir. E quero falar pro torcedor do Vasco, não vou iludir aqui. Não vai chegar reforço de peso. Se bobear, não vai chegar a contratação. E a gente vai com isso até o final. Ontem estive em São Januário. Tomei conhecimento que os salários estão sim atrasados.
esses jornalistas mentem. Inclusive, não pingou o do último mês, de julho, que venceu agora no dia 20, e está totalmente perdido. Mas por falar nessa situação de salário, eu tomo conhecimento que o Vasco mandou 183 funcionários embora. Vocês lembram do episódio? Aí vaza o valor do salário do Pássaro. O Pássaro está recebendo de salário no Vasco da Gama 150 mil reais. Para gerente de futebol numa Série B, um valor exorbitante, milionário, sem exagero, fora da realidade. Mandaram funcionários embora para contratar um gerente de futebol que pouco faz, que é fraco, que tem que passar hipoglós no bumbum para ter condições de ser alguma coisa dentro do Vasco da Gama. Fraquíssimo esse Alexandre Pássaro. Essa é a grande verdade. 150 mil reais que esse sujeito recebe. É por isso que não tem dinheiro para contratar jogador. Porque chega pra gente que tem VP, vice-presidente, que não é para ser remunerado e é remunerado. Empresário ganhando comissão em contrato de jogador aí de produtividade. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo aí com o Vasco da Gama. E mandar um recado aqui para os jogadores do Vasco. Parem de balada. Ontem eu falei isso aqui. Tem jogador do Vasco indo para baile de comunidade e fazendo coisa que não é para fazer. Enchendo a cara e falando em português bem claro aqui, usando outras coisas aí. É praia, é só ostentação. E futebol, ó, pequenininho, igual o salário do professor Raimundo. Tem jogador, igual esse Michel, que tá roubando o dinheiro do Vasco. Tá entregue ao departamento médico do Vasco há 1 mês e meio. Ninguém fala nada, ninguém faz nada. Esse é o retrato do Vasco da Gama. A gente vai continuar denunciando, cobrando e pedindo para que esses safados saiam do Vasco da Gama o mais rápido possível. Porque se esses caras continuarem no Vasco, o problema não é nem mais subir. É o Vasco acabar de vez mesmo. Porque é isso que eles têm em mente. Espero que haja uma reviravolta aí na justiça, que o levem entre e passa limpo o Vasco da Gama, porque tem que passar. Porque a mamata tá muito grande. Tem muito cupim, muito tubarão vivendo de Vasco aí. Principalmente dentro desse departamento de futebol. Bom, meus amigos, quem avisa, amigo é. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!